Olá, sejam bem-vindos a mais um Safras de Histórias. Eu sou Ana Lívia Leal e esse é o podcast da Expocacer, trazendo campo, realidade e resultados. Hoje nós vamos falar de um assunto que já foi desejo, virou pesquisa e agora é uma realidade no Cerrado Mineiro. Nós vamos falar sobre corredores arborizados. E para falar desse tema, a gente convidou especialistas, inclusive participantes de um projeto piloto desenvolvido pela Expocacer, juntamente com o Departamento de Sustentabilidade da cooperativa. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria que vocês se apresentassem para a gente começar o nosso bate-papo. Obrigado por chamarem a gente, falar um pouquinho aqui do nosso trabalho. Eu sou o Thiago, sou cooperado do Expocacer e sou gerente da Barinas. E sou a 7ª geração que está ali, né, naquela região. E me sinto honrado de estar aqui na mesa com vocês e falar um pouquinho sobre o projeto. É um prazer estar aqui, né? Sou o Paulo, gerente de produção da Barinas, e agradeço estar participando aqui desse bate-papo e mostrando um pouquinho que a gente sabe desse projeto novo que está se iniciando. Olá, Ana Lívia, obrigada pelo convite. Eu sou a Farla, sou gerente técnica e de sustentabilidade aqui da Expocacer e é uma honra falar desse tema que está vindo com tudo no manejo regenerativo. Muito obrigada a todos. Eu vou começar querendo entender, né, o projeto e apresentando um pouquinho do projeto. Fala, projeto Corredores Arborizados. O que é isso na prática, né? E como surgiu essa ideia por parte da Expocacer? Ótima pergunta. O propósito da cooperativa é muito claro, né? Que é inspirar e fomentar uma cafeicultura de vanguarda atrelada ao impacto. Então, o propósito ele vem sendo trabalhado ao longo do tempo, ao longo dos anos. A gente costuma dizer sempre que a sustentabilidade ela sempre esteve no DNA da cooperativa. Então, quando veio essa novidade em relação a um projeto de corredores arborizados, que é uma prática regenerativa, e que poderia gerar valor para o produtor, nós, então, fomos estudar, né, junto com o Thiago, esse projeto de vanguarda aqui para a nossa cooperativa. Então, foram longas conversas, né? O Thiago, há muito tempo, vem estudando sobre o mercado de crédito de carbono e também os desafios da cafeicultura em relação às mudanças climáticas, né? Os produtores, eles vêm enfrentando vários eventos climáticos, como secas prolongadas, geada, né? Então, isso fez com que avançássemos nas práticas regenerativas. E esse projeto veio de encontro a tudo isso. É um projeto que, com a implantação estratégica de árvores na lavoura de café, a gente melhora o microclima, traz essas práticas regenerativas, esse avanço da resiliência da lavoura e ainda gera valor para o produtor. Né? O produtor consegue ter esse retorno financeiro para manter esse manejo regenerativo. Mas ao longo do podcast a gente vai esclarecendo todas as dúvidas em relação ao projeto. Tiago, Paulo, como é que surgiu esse desejo? Né? A gente falou no início que era um projeto que era um desejo, virou uma pesquisa e se tornou realidade. Como é que surgiu esse desejo de integrar? Eu acho, assim, eu sou a 7ª geração, né, e a gente tem uma responsabilidade de continuar, né, em tudo. A melhor forma de continuar é você preservar tudo que você tem ali no local, né, que desde as árvores, das águas, das pessoas, né, a gente chama até isso de da parte da fazenda, que é a gestão que a gente tem da ambiência Barinas. A gestão de ambiência Barinas, ela vai lá das árvores, da água, até as pessoas se sentir pertencente à fazenda. E isso já vem um tempo já batendo, né, na nossa cabeça, assim, como que eu poderia fazer de forma viável com toda a sustentabilidade que a gente tem na fazenda. Então, como que a gente vai viabilizar isso? Então, eu já vinha estudando um pouco, junto com a Fala, com a Expocacer, sobre os créditos de carbono. Então, quando veio o projeto, né, da Expocacer novo, a gente recebeu, recebeu o projeto de coração aberto, que eu fico até emocionado de falar, porque assim, meu avô ele pedia, né, para Deus perdoar que ele estava tirando as árvores. E quando veio um projeto, né, que eu tenho que voltar às árvores, né, fazer isso, né, retornar,
eu achei muito, muito bem visto pelo projeto nosso. Então, a gente recebeu de porta aberta, aí eu junto com a Farla, né, com a Expocacé, fizemos o tripé, né, para dar certo esse projeto. Era o quê? A gente precisava de pessoas, né, que estavam compromissadas a seguir o projeto junto, né, Farla? O apoio da Expocacé, e o terceiro tripé é a minha equipe, né, tanto a parte produtiva quanto a parte da administrativa, entender esse projeto, porque esse projeto, como você falou, né, era um sonho, aí é uma pesquisa, e como que tornar isso uma realidade? Então, hoje a gente vê que é uma realidade e a gente fica feliz de estar podendo expandir tudo, né, até para levar para outros países, tudo que a gente está fazendo, né? Mas o projeto para nós também, a iniciativa, que a gente teve um problema sério com geadas nos últimos anos, né? Então, essa área onde que a gente dedicou a esse projeto é uma área que foi devastada pela geada de 2021. A gente tentou recuperar ela com recepa e veio a geada agora passada. Então, seria uma lavoura erradicada, né? Que a gente a intenção era erradicar, porque não estava se tornando viável continuar a prática ali. Aí veio o projeto. A gente acreditou que poderia dar certo, foi onde que a gente fez uma recepa e começamos a implantar esse sistema arborizado. Então, assim, por uma necessidade e a gente tentando mudar o microclima na região. Então, é um projeto que está em fase de pesquisa ainda, a gente está montado, está indo bem, mas a gente tem que estar avaliando agora para frente como que a gente vai ser. E o que foi super interessante, que como o Paulo falou, essas áreas inviáveis, elas se tornaram com um projeto viáveis. Então, elas me deram segurança para continuar, né, com a área que o nosso negócio, a gente é cafeicultor, né? Então, assim, a gente quer continuar com café. Então, pelo valor que foi proposto pela nossa área, é uma área que ainda compensou a gente manter o café para tentar, nessa fonte de pesquisa, para melhorar o clima, né, Paulo? Assim, daquela região, para ver se fica aquela área realmente viável de tudo, né? Perfeito. E assim, a natureza, ela deixa de ser só algo que precisamos preservar e se torna uma parceira da produção, né? Legal. O nosso mantra do manejo regenerativo é devolver para a natureza mais do que a gente retira para produzir. Porque respirar gera impacto, isso é fato. Mas o que eu posso fazer para entregar esse ecossistema melhor do que eu peguei? Porque é tudo temporário, né? Como você contou, a história do seu avô, do seu pai, e agora você assumindo a propriedade, a gente enxerga que é tudo passageiro e que a gente precisa entregar para as próximas gerações algo melhor do que quando a gente pegou. E a gente tem que estudar, né? Fala assim, a gente tem que estudar de forma técnica para viabilizar. Não é só amor, a gente precisa viabilizar com forma consciente, porque o que fica são as aves, os animais, as águas, a gente não pode depredar tudo, né? Então a gente tem que voltar com isso para a natureza, né? Para preservar tudo que a gente tem, que a gente é passageiro, igual você falou. E né? quando o projeto chegou para a gente já tinha uma experiência com os corredores ecológicos, que a gente fala uma conectividade. Quando a gente começou a implantar a fazenda, eu comecei a fazer ligação de árvores frutíferas, nativas, ligando uma nascente à outra dentro da fazenda, para a travessia de animais silvestres e coisa. Então a gente já viu que já tem uma experiência já com esses corredores. A hora que chegou o projeto, aí então analisei e achei que não seria tão difícil implantar, né? Que a gente já tinha uma experiência nessa coisa. Pelo que vocês estão falando, então, a gente pode considerar os corredores arborizados como uma prática regenerativa, é isso? Perfeito, é isso mesmo. É uma prática que costumamos dizer que é mais avançada, porque requer mais essa coragem, né, do produtor, mas algo que se confunde muito é o sistema agroflorestal. Eu vou transformar então a minha fazenda numa floresta? Não, não é isso. O projeto ele pensa de forma estratégica no talhão para não atrapalhar a mecanização. Então, no projeto do Tiago, né, que o Paulo vai explicar melhor como que foi o desenho, os parceiros eles desenham esse projeto junto com o produtor, porque não é o objetivo atrapalhar a mecanização, mas a gente precisa entender que quebra-ventos, né, árvores, as opções que a gente tem de árvores que pode trazer nectários extraflorais, né, trazendo então um ambiente para os inimigos naturais. Tudo isso você consegue melhorar a resiliência ali da lavoura.
Então, o Paulo ele vai explicar melhor como que foi o projeto da Barinas, que não significa que será o mesmo projeto, desenho de outra fazenda. É de acordo com a realidade da propriedade. Então, é desenhado exclusivamente para cada fazenda. Então, eu devolvo uma pergunta querendo saber como é que funciona isso na prática, especialmente numa região mecanizada como é o Cerrado Mineiro. No caso nosso lá, a gente pegou o talhão que a gente teve maior problema com geadas, né? Então, a gente queria mudar esse microclima nessa área. Então, eu fiz uma recepa na área total dessa lavoura, são 22 hectares, e cada 5 linhas eu tirei uma de café e entrei com a arborização. E dentro desse projeto, a gente tem várias espécies de árvores nativas, frutíferas, que está tudo englobado ali. E a gente, no estudo que a gente teve, que essas plantas que a gente pôs no início não vai atrapalhar a mecanização. Então, hoje eu tenho intercalado várias espécies que estão... hoje já está com um porte bem grande, já começou no projeto, cresceu bem. E até agora não estou tendo dificuldade nenhuma em condução e nem no manejo dessas árvores. Então, a lavoura está saindo muito bem. A gente está agora avaliando esse clima que está agora, se vai ter geada, o que vai começar a mudar. Então, já a percepção que já tem que já mudou muito já o microclima dentro dessa área de café. Aí voltou já muitos animais que estavam na redondeza, estão circulando dentro da lavoura. Então, está melhorando tudo. E como é que foram feitas as escolhas de árvores, das espécies na lavoura? Então, quando veio o projeto para nós, já veio indicado alguns tipos de plantas, né? E a dificuldade no início do projeto, que ele chegou muito em cima da hora, foi adquirir essas mudas. Mas hoje nós temos variedades como ingá, temos aroeirinha, goiabinha, tem abacate, aricum, ingá, acácia rosa, ingá, tem várias variedades de árvores dentro desse projeto. Elas são plantadas intercaladas, com espaçamento de 3 metros uma planta da outra, e cada 5 linhas de café é uma de árvore. Interessante. E é como a Flávia explicou, né? Então, cada fazenda tem seu bioma, e sua realidade, né? Essas espécies não necessariamente serão as mesmas que serão plantadas em outras fazendas. Seria isso? Isso. É conversado individualmente com cada produtor e para entender também qual é a expectativa do produtor, né? Não queremos impor nada, a gente quer construir juntos. Então, tudo isso foi construído junto com o Paulo e o Tiago para entender qual seria o melhor modelo. E como o Paulo bem disse, né, o plantio das árvores melhora o microclima da propriedade. Então, você consegue diminuir os ventos, você consegue deixar uma temperatura melhor para a planta, para o café. Então, é tudo isso que a gente vem trabalhando. E ele falou de algumas variedades aqui que trazem esse ambiente para os inimigos naturais, que é extremamente importante também. E além das árvores, nesse talhão, né, em vários outros talhões da propriedade, eles usam também o manejo de plantas de cobertura. Então, eles mantêm o solo coberto na maior parte do tempo. Eles têm as árvores para melhorar o microclima também. Então, imagina o ambiente como está, né? Imagina como que está o solo, a temperatura, a massa da matéria orgânica. Vai melhorando tudo, né? E dentro desse projeto também, você pode plantar árvore frutífera, pode plantar tudo. A gente até fez a viabilidade disso. A gente colocou, acho que já tem outro cooperado plantando macadâmia, a gente ligou para esse cooperado, ver como que funcionava. Abacate também, a gente teve, colocou no papel, né, a viabilidade do abacate. E a gente acabou decidindo aí mais pela parte sustentável mesmo, né, nessa pesquisa. E a gente está olhando também a viabilidade de colocar em outras áreas onde que a gente tem uma dificuldade com o clima, de fazer esse projeto dentro desse projeto novo também, colocar dentro desse projeto novo, ampliar o projeto, que a ideia nossa é ampliar o projeto. Esse projeto está hoje na fazenda em 3 áreas diferentes. Em 3 áreas que eu escolhi por problema com geada, coisa, então a gente tentando ver se melhora esse microclima e tenha condições para começar a produzir mais café. Então, é uma pesquisa,
está em andamento, está indo muito bem. Leva mais esse ano para a gente falar assim que vai dar um resultado, mas começou muito bem o projeto, tá lá para todo mundo que quiser acompanhar, ver. E a gente está tentando fazer tudo certinho. Você já tem quanto tempo de projeto? Tá com um ano e meio mais ou menos agora, Esse é um projeto realizado em parceria com a Expocacer? com a parceria com a Expocacer. Isso, até falando assim em relação a esse ponto que o Paulo trouxe, que é muito importante, que a pesquisa ela continua. Ou seja, os produtores do Cerrado, eles tratam a propriedade como uma indústria a céu aberto, é uma empresa a céu aberto. Então, eles precisam testar, buscar novas tecnologias, buscar mais sustentabilidade, que o Thiago trouxe. E as mudanças climáticas é um problema. Todo mundo sabe, temos várias agendas de sustentabilidade, agendas super rigorosas, mas o produtor ele está tão avançado que ele sabe que num curto prazo a gente não consegue mudar as mudanças climáticas. Então, todas essas práticas fazem com que o produtor prepare as lavouras para esses eventos extremos. Então, a gente está preparando o ambiente, preparando a lavoura para esses eventos extremos. Perfeito. Agora, uma coisa interessante, fala, o início do projeto, até desse grupo que está pagando o nosso carbono, eu tive com um dos donos da operação lá na Bélgica, e o que ele falou? A dificuldade climática ela está mundial, ela não é aqui brasileira. Então, eles estão sentindo muito a mudança climática, né? Então, assim, a França, a Bélgica, a Europa inteira está sentindo muita mudança climática. Então, eles querem, né, que eles são torrefadores, é que a cafeicultura não morra. Então, eles estão investindo na cafeicultura, são pessoas ligadas ao café, que eu acho super legal isso também, eles entendem essa dificuldade nossa dessas mudanças climáticas, que estão apoiando esse crédito de carbono, que é uma troca, né, falando. Então, eu acho super interessante isso também. A pessoa que está lá no início pagando o crédito de carbono, ela ser uma torrefação de café e entender essas particularidades nossas do dia a dia. Eu acho que é um case super legal de cadeia, né? Isso é um projeto que liga todo o elo da cadeia. Então, quando você pergunta quem são os parceiros, o projeto é de quem? O projeto são todo o elo da cadeia andando de mãos dadas. Ou seja, nós temos o produtor fazendo todo esse projeto na propriedade, temos a cooperativa fazendo a intermediação, temos a Clima Café, que é a parceira que é responsável pela parte técnica, então o desenho do projeto, viabilização das mudas, acompanhamento técnico, é a Clima que se responsabiliza. Temos a AgroGrounds, que é a empresa responsável por certificar esse crédito de carbono por meio do sequestro dessas árvores. Então, as árvores sequestram carbono. Essa empresa, ela acompanha, faz todo o monitoramento do carbono e faz essa intermediação com a certificação também. Certificando o crédito de carbono, essa empresa também faz essa ligação, esse link com as torrefações que querem pagar por esse crédito de carbono. Então, o Thiago, ele foi o produtor, o primeiro produtor da cooperativa a fazer parte desse projeto. Ele já recebeu, né, o primeiro pagamento do crédito de carbono. E os produtores, eles recebem, em média, entre R$1.000 a R$2.500 por hectare. Então, é a depender da quantidade de árvores que cada um vai plantar. Ou seja, quanto mais árvores, mais sequestro de carbono, mais comercialização. Então, são vários parceiros, mas é muito interessante que é um projeto que liga todo o elo da cadeia com o mesmo propósito, né? Trabalhar em relação à questão das mudanças climáticas, que é uma preocupação mundial. Esse projeto tem um período para terminar? Tem uma data prevista para terminar? Ou ele é para sempre? Ele é contínuo. Inclusive, se o Thiago quiser explicar mais em relação ao contrato dele. Foi até legal isso. Acho que foi uma pauta grande, né? Porque é 20 anos, né? Então, assim, como que uma empresa ela vai pagar o carbono se amanhã nós vamos tirar as árvores, né? Então, assim, eles pagam pela média do crescimento da árvore. Então, por exemplo, no início ele não pagaria nada porque não está captando carbono nada.
e lá no final vai tá captando mais carbono. Então eles pagam pela média desses anos. Então, assim, né, como que você justifica 20 anos? Então a gente fez, junto com a Expocacel, um contrato mais bem elaborado de viabilidade do negócio, porque o nosso negócio é a cafeicultura. A gente não tem interesse em terminar com a cafeicultura. Então, são projetos a longo prazo, né, que a gente usou, né, Fala. Isso. E uma fala que eu gosto muito, quando eu fui conversar com o Thiago sobre o projeto, é que ele falou assim comigo: Farla, o carbono, né, o crédito de carbono, melhor dizendo, o crédito de carbono não é o foco. O crédito de carbono é uma consequência. Eu quero, com esse projeto, melhorar o microclima da minha propriedade, preparar a minha lavoura para os eventos extremos, e eu vou ter um benefício do crédito de carbono, ok. Mas o meu objetivo é sequestrar carbono da atmosfera. Então, esse é o propósito do projeto. Perfeito. E aí esse projeto eu vejo assim, igual para a cooperativa, né, Expocacel e os cooperados, que mais produtores investam em pequena área. É um teste, uma pesquisa. Aí para essa pesquisa desse resultado, não vai ter que ficar engalbrado em poucas propriedades, tem que ser mais. Pega um pouquinho de cada área que tem lá e faz um teste, vamos trocar ideias. Daí depende de bastante gente participando. E até pensando nisso, né, Paulo, estamos preparando com muito carinho um dia de campo na Fazenda Barinas. Está agendado para o dia 22 de outubro, a partir de 13h. Já está na agenda da cooperativa e lá vamos conseguir ver de perto tudo isso que está acontecendo. Teremos todos esses parceiros presentes para explicar, né, para os outros cooperados como que funciona na prática. O Thiago já vem recebendo várias visitas, né, de cooperados, e é isso, é a essência do cooperativismo, todo mundo junto, alinhado no mesmo propósito. Eu acho que vai ter mais desdobramento para frente, sabe? Eu acho que esse crédito de carbono, eu acho que as próprias torrefações vão acabar adquirindo esses cafés dos créditos de carbono, né? Eu acho que futuro... eu tive agora com a Cristina na Bélgica, ela trouxe 3 clientes que estão interessados nesse tipo de produto, né? Então, se tiver mais clientes, né, mais produtores interessados, eu acho que a gente consegue outros patamares maiores, né? A gente trabalhar de uma forma diferente, colocar valor no produto, né? É um produto muito trabalhado, ele é muito minucioso, assim, é um produto bonito de trabalhar. Eu concordo com você e você trouxe um ponto muito importante. O projeto, né, esse carbono, esse crédito de carbono, é tudo envolvendo as árvores. Não envolve o café. Então, o Thiago, né, o Paulo, eles não têm um contrato futuro de 20 anos para entregar café para essas torrefações. É 100% com as árvores. Ele pode comercializar o café com quem ele quiser. Mas eu gosto dessa ideia de também entregar esse café, porque é um café produzido com práticas muito avançadas, com práticas que o mercado vem pedindo cada vez mais. E o produtor também, né? O produtor está sentindo essa necessidade no campo. Agora eu vou fazer uma pergunta que muitos produtores que estão nos assistindo também devem ter pensado. É viável economicamente esse projeto para o produtor que está executando? Ele, para nós, é totalmente viável, porque, como o Paulo falou no início, né? Ou eu tirava o café e ia para o arrendo, porque a minha área lá é pequena, a gente não tem como produzir soja, milho, né? Grandes lavoura branca. Então, o que aconteceu? O carbono, ele entrou pagando o arrendo. E o café virou uma aposta para mim ali, dessa aposta, né? De, como todo mundo falou aqui, essa pesquisa, e a gente tem certeza que vai dar certo pelas pesquisas que a gente já teve, e ele se tornou viável. E a gente só espera agora dessa viabilidade, a gente tirar mais viabilidade, né? Fala. O que eu trouxe aqui agora é a gente fazer, daqui a pouco, grupos para a gente entregar esse café de carbono, que eu acho que a margem ainda melhora mais ainda a viabilidade do negócio. E os desafios? Os desafios ainda são para Deus, né? Vamos pedir a Deus, que acho que o maior desafio do produtor é a gente é uma empresa céu aberto, eu acho que o maior desafio é o clima, sabe? Eu acho assim que o desafio é o tripé que eu te falei, a pesquisa já está confirmada, a equipe minha já está afiada,
Aí depende de Deus agora mandar, né, não ser tão severo, ser só um pouquinho, que aí as árvores já vão dar conta ali, mas se for muito severo... O desafio é grande ainda. Por quê que o desafio é grande? A gente está com o projeto instalado, por isso que tem que ter mais produtor juntando nesse projeto, nessa pesquisa, porque agora a gente tem que fazer uma outra pesquisa. Essa variedade de café que está intercalada nesse projeto, ela vai ser produtiva? Qual variedade vai se adaptar mais para esse tipo de projeto? Então, é uma pesquisa que a gente vai fazer. Eu tenho nessas áreas lá com 3 variedades diferentes. Então, vamos ver qual que vai sobressair mais em produtividade no café florestado. Então, por isso que tem mais gente aderir ao projeto. Na opinião de vocês, qual o compromisso do produtor, né, com um projeto como esse? Boa pergunta, Viana. Eu acho que o nosso compromisso desde sempre lá na Barinas é com o ser humano, sabe? A gente olhar para o próximo, eu escrevo muito sobre isso. Eu acho que o café, o propósito é olhar para o próximo. Então, quando você está fazendo a sua parte, acho que cada um tem que fazer a sua parte de sustentabilidade, de preservar o ser humano que está lá dentro da sua fazenda, sabe? Porque as pessoas que estão lá, cara, ela não tem, eu não tenho o tratorista na fazenda, eu não tenho o catador de café, eu tenho pessoas que entregam um projeto. Ela tem que sentir pertencente ao projeto. Então, quando eu estou entregando o café, eu tenho uma responsabilidade muito grande, que eu estou entregando várias mãos que passaram naquele café. Então, né, eu acho que o compromisso é esse, com o ser humano, sabe? Com todo. Então, assim, é a da preservação, né, até a qualidade daquele café que está sendo entregue. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente leva essa importância do ser humano. Eu devolvo essa pergunta para a Farla. Qual o compromisso da Expocacé com o produtor no auxílio, né, desse projeto, da execução desse projeto? Bom, eu diria que a Expocacer, ela quer incentivar os produtores a produzir cafés de altíssima qualidade, e isso vocês fazem com muita excelência, mas nós queremos um café que gere impacto positivo. Então, mais do que entregar um café muito bom para o mercado, a gente quer entregar um café melhor para o mundo. E como entregar esse café? Um café que pensou no solo, que cuidou da melhor forma possível do solo. A gente precisa pensar na microbiota do solo, na saúde do solo. Esse solo ele vai estar saudável para as próximas gerações. A gente tem que pensar na água. A gente tem que pensar na biodiversidade. Então, é um café que nós estamos entregando da melhor forma para o mundo. Se vocês pudessem resumir o projeto Corredores Arborizados em uma frase, qual seria essa frase? Eu acho que, assim, a frase seria: você nunca pode desistir de sonho nenhum, né? Hoje, um produtor de café ele tem passado por muitos perrengues, então acho que todo desafio para ele tem vencido todos, né? É a persistência, não pode desistir nunca. Tanta frase na minha cabeça, desde lá do meu avô, né, que falou pede perdão a Deus, até do projeto de pesquisa, a minha conversa com o Paulo, passou um filme na minha cabeça. Mas eu acho que a frase que vem na minha cabeça é uma palavra, chama sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Não é arborização, não é o clima, é ser sustentável, ser viável também. Que a sustentabilidade, ela entra, né, o plano ambiental, né, das águas, de tudo, entra a sustentabilidade das pessoas que estão ali na sua propriedade, né, das pessoas que estão ali recebendo o seu café, e da viabilidade, que a gente não está ali sendo amoroso, não é uma pesquisa amorosa lá na Barinas, ela é uma pesquisa viável. Então, a sustentabilidade é o tripé que existe. A gente tem, quando vem na minha cabeça sustentabilidade, é uma coisa mais amorosa sem retorno. Na verdade, lá na Barinas, não. Ela é todo um projeto que é viável e sendo sustentável. Se ele não é viável, ele não é sustentável. Então, a palavra para mim é sustentabilidade, né? Do financeiro até o final das pessoas estar recebendo esse café. Bom, e para mim, esse projeto ele representa a Expocacer está vivendo seu propósito.
Então, o que a gente quer com esse projeto é fazer com que a gente devolva mais para a natureza do que a gente retira para produzir cafés de altíssima qualidade. E fica aqui meu convite para os cooperados, porque nós temos vagas para esse grupo piloto. Então, se o produtor tiver alguma dúvida, interesse em saber mais em relação ao projeto, é só entrar em contato com a área de sustentabilidade, com o Tiago, que tem recebido várias visitas na propriedade, né, Tiago? Já tem trocado bastante informação, fala. Muito bom, isso é ótimo, isso é o cooperativismo. Tem um dia de campo, né, onde os produtores poderão ver de perto os resultados desse projeto. Perfeito, dia 22 de outubro. 22 de outubro. Muitíssimo obrigada mais uma vez por compartilharem tantos conhecimentos. A gente se vê numa próxima, em breve, né, no próximo trabalho, dessa vez mostrando como é que está a fazenda de vocês, o trabalho que vem sendo desenvolvido por meio dessa parceria. Muito obrigada, tá? Obrigado. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. E dia 22 aguardamos todos. Lá tá eu e o Paulo esperando vocês lá de portas abertas. Estaremos. Perfeito. Obrigada.